Pegue um exemplar da sua Bíblia e abra no livro de Atos, por favor, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Feliz de quem congrega numa igreja, e eu sei que tem outras, que lida com dízimos e ofertas como aqui. Essa é uma verdade dita na boca do pastor Frank, que é absoluta. São 3 anos e meio instruindo pessoas na palavra. Nunca forçando a barra de ninguém. Você tem que fazer, senão vai ser amaldiçoado. Você tem que fazer por causa disso, daquilo. Você tem que fazer porque você é de Deus. E quem é de Deus faz o que Deus quer que faça. Quem diz que é de Deus não se governa mais, é Deus que governa. Se Deus não governa as suas finanças, não governa a sua vida. Não faz sentido. Mas Deus é bom quando eu e você precisamos, a gente dobra o joelho e diz, manda uma provisão, me ajuda a comprar isso, me ajuda a mudar isso, me ajuda a honrar o companheiro. Ele é Deus. Mas na hora do contrário, ele não é tão Deus assim. Mas glória a Deus, a palavra é mais que suficiente. Atos capítulo 16. Quem achou? Lê comigo o verso de número 26. Lê comigo o verso de número 26. Para a gente ganhar tempo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. De repente, diga comigo, de repente. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Isso. Vou ler de novo. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas, eu vou dizer de novo, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Tome seu assento, por favor, em nome de Jesus. Eu quero motivar a igreja daqui para frente, e não é obrigado também. Lemos um texto bíblico, ao final dele você diz alguma coisa, não para o pastor, diz para o Senhor. Pode ser assim? Um amém, um glória a Deus, um aleluia. Irmãos, preencher este ambiente com palavras de adoração não só atrai a presença de Deus, mas faz com que a glória de Deus se manifeste nesse lugar. Você está entendendo isso? Nós precisamos viver esse avivamento, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Amém ou não amém, pastor? Amém? Nós temos irmãos aqui que entendem isso, das coisas espirituais, creem nos dons espirituais. E às vezes a gente fica calado. Eu quero aos poucos ir motivando você, criando essa cultura, da gente dando glória a Deus, dando aleluia para o Senhor, e o céu vai se movimentando em nosso favor. Amém ou não amém? Esse versículo faz parte da história em que Paulo estava numa viagem missionária com outros companheiros de missão, e ele está aqui juntamente com Silas, e eles estão adentrando numa cidade chamada Filipo, e lá aparece uma jovem que o texto bíblico diz que estava possessa de um espírito de adivinhação, e essa jovem vai atrás deles declarando uma frase, dizendo uma frase, que eles eram servos do Deus Altíssimo. Eu estou apenas pincelando, tá? Eles eram servos do Deus Altíssimo, e Paulo, depois de um tempo, já cansado de tanto ouvir aquilo que, apesar de ser uma verdade, era uma verdade sendo dita na boca do diabo, Paulo vai repreender aquele espírito maligno e vai libertar aquela moça. Diga amém? Amém. Isso. E essa moça vai ser liberta, e o fato dela ter sido liberta incomodou muita gente, porque ela estava a serviço de algumas pessoas que faturavam, que ganhavam com aquele trabalho de adivinhação. Nós não podemos desconsiderar de que o diabo, também vendo coisas e sabendo de muitas coisas, mas não de todas as coisas, ele usa pessoas com espírito de adivinhação para falar coisas que são verdades.
Só que a gente precisa entender que aquilo que é dito na boca do diabo, através de quem o diabo está usando, ainda que seja uma verdade, não tem como objetivo final contribuir para alguma coisa que preste. O diabo, ainda que se utilize de uma verdade ou de uma meia-verdade, ele tem um intento, e o intento dele nunca é bom. Nós sabemos disso. Quando nós lemos essa história, e ela já completamente relatada no texto bíblico, ela não nos dá uma ideia real deste acontecimento. Ela já está pronta, então a gente tem uma noção depois do que foi contado, mas o que aconteceu no dia, só quem teve uma impressão real, profunda daquele acontecimento, é quem estava lá e quem soube o que aconteceu. Eu confesso a vocês, não sou de fazer esse tipo de comentário, mas hoje eu farei. Essa foi uma semana em que eu tinha 3 mensagens para pregar no domingo de hoje. Eu comecei no início da semana com uma mensagem na minha cabeça, porque eu decidi fazer um estudo do livro de Amós. Eu estou estudando ele. Ele tem 8 capítulos e é de uma riqueza muito grande. Está toda marcada a minha Bíblia, porque numa madrugada dessa eu comecei a estudar esse livro. E aí, ontem eu fui buscar o meu amor que chegou, não é não? Já não estou mais sozinho nessa cadeira. Passei tanta humilhação. Aqui outro dia disseram, estamos em casais, e eu sozinho. Fui humilhado aqui, você não sabe de nada. Nossa, gente. Verdade, verdade. E aí eu peguei ela no aeroporto e nós decidimos passar a manhã conversando numa padaria lá em Guarulhos. E foi uma maravilha. E aí quando chegamos em casa eu tinha dormido muito pouco. Aí no período da tarde a gente foi dormir um pouco, descansar, né, no sábado. Eu tive um sonho e no sonho Deus me falava sobre 2 Samuel capítulo 9. Que é o texto base do nome da nossa igreja, Comunidade Casa de Maqui. E aí, como o pastor Frank disse, né, nem todo mundo espiritualiza tudo, e aí você fica meio confuso. Deus, porque o Senhor me deu esse sonho, eu estou com uma palavra na cabeça, e agora é 2 Samuel, é o que o Senhor quer falar, e aí a gente vai ler o texto, né, claro. A gente precisa ir se debruçar no texto. E aí, comecei a ler, e quando você lê e você sente que não flui, né, pastor Edgar? Porque quando você começa a ler e você sente algo diferente, você identifica, você fala, isso é uma mensagem que Deus está me dando. E aí eu fiquei ainda com a mensagem de Amós, mas quando foi ontem, eu vindo para cá à noite, que teve aqui a despedida de Dário Júnior, que está indo para o Canadá, né? Vai na próxima semana para o Canadá. Eu vim aqui para prestigiá-lo, para dar um abraço nele e trouxe a Bíblia para ficar lá embaixo, preparando a mensagem. Aí Deus me falou outra história. E está tudo certo. Porque é dentro do contexto do que está acontecendo exatamente agora. E aí eu quero abrir um parênteses e dizer assim, ó, antes que você pense ou que alguém diga isso para você. Nossa, terremotos acontecem em tantos lugares, não é verdade? De ontem para hoje mesmo já teve tremor de terra no Japão. Não é? Menos de 5 graus na escala Richter, mas já teve um tremor de terra no Japão. Há tremores em todo o tempo, nos 4 cantos da terra. Mas tremores como o da Venezuela, que são de magnitude alta, o estrago é muito grande. E eu fiquei pensando sobre isso ontem à noite, e eu pensei, Deus, deve ser isso, eu devo estar tomado por causa dessa situação, por vários fatores. O primeiro é porque a Venezuela é um tanto quanto próximo de nós. Ela está na América Latina, assim como nós estamos. O idioma também nos aproxima. A história da Venezuela é muito densa, de muito sofrimento. A Venezuela virou as costas para Deus há muitas décadas atrás. E aí, todo o povo, e não é sobre os venezuelanos de maneira nenhuma, todas as vezes em que o povo se volta para Deus ou contra Deus, em algum momento um preço vai ser pago. Eu disse aqui na quinta-feira e ratifico que eu tenho certeza absoluta de que o terremoto da Venezuela é um terremoto de Deus. É Deus sacudindo as estruturas. Talvez isso lhe choque, eu não sei, talvez, e você diga, mas como assim? Deus é mau, Deus é injusto? Não. Deus também tem controle sobre o mal. Deus criou o bem e também criou o mal. Deus não deve satisfação a mim nem a você de absolutamente nada. Nada. Quando Deus decide matar alguém, Deus simplesmente vai e mata. Quando Deus decide ceifar a vida de alguém, Deus vai e ceifa. Sabia disso? E Ele não nos deve absoluta nenhuma satisfação. E aí eu não pude fugir disso, confesso a você, e por isso eu estou dando esse testemunho.
Eu não pude fugir disso. E o texto que me veio ao coração logo de início foi esse, é um dos mais conhecidos, obviamente. E é em cima disso que eu quero trazer algumas verdades bíblicas para que a gente fique atento. Não só o que está acontecendo na Venezuela, mas ao que de repente pode acontecer na nossa Venezuela, na nossa vida. Porque lá se trata de uma nação, mas Deus também, em algum momento, já provocou, assim como na minha, na sua vida, algum tipo de terremoto. Em que a sua estrutura foi mexida, em que você olhou assim e disse, está tudo bagunçado, eu acho que agora não tem mais jeito, e Deus só estava apenas chamando a nossa atenção. Você está aqui comigo? Amém. Eu não estou sozinho, não é verdade? Então, dentro dessa história, eu posso crer que para muitos que não tiveram acesso às informações mais detalhadas sobre esse dia, desse terremoto que aconteceu, né? Eles podem não ter tratado isso como uma tragédia, apesar de ter sido. Todo terremoto traz destruição. Se não, como neste caso, destruição de vida, traz destruição física. Só que todas as vezes em que é um terremoto de Deus, há um propósito pré-estabelecido por trás dele. Neste dia, este terremoto, que eu escrevi isso aqui numa mensagem que o pastor Frank pregou. Às vezes eu tenho uma boa memória para quem pregou as mensagens. E quando ele pregou, eu anotei aqui, botei assim, terremoto de magnitude celestial. Eu anotei isso aqui, acho que foi o ano passado. Terremoto de magnitude celestial, está anotado aqui, de caneta rosa. Foi uma caneta da Nike. De caneta rosa. Então ali foi um terremoto de magnitude espiritual. Que mexeu com a estrutura das cadeias, mas não mexeu com a estrutura física das pessoas. Mas mesmo não mexendo com a estrutura física das pessoas, mexeu com a estrutura psicológica e mexeu com a estrutura espiritual daquelas pessoas. Porque neste dia, para a glória de Deus, o terremoto de Deus trouxe salvação neste lugar. Parece um contrassenso, parece um paradoxo. Como que um terremoto pode trazer conversão e salvação? Só Deus pode fazer estas coisas. Porque quando Deus decidiu implodir, diga comigo, implodir o muro de Jericó, o que aconteceu não foi somente destruição, mas foi também salvação, porque Raabe e a sua casa foi totalmente salva. O muro de Jericó não caiu para lá e nem caiu para cá, o muro de Jericó foi implodido. Só Deus podia fazer um negócio desse. Deus sabe verdadeiramente como mexer na minha e na tua estrutura. Deus sabe como lidar com nações que precisam e que Ele deseja que sejam despertadas por Ele. Talvez, se eu disser aqui a frase, nossa, Deus está sacudindo o mundo, algum de vocês pode pelo menos pensar, nossa, eu ouço isso há 5, 10, 20, 30 anos, é verdade. Mas se a gente já ouve isso há muito tempo e Deus continua sacudindo, é porque está muito próximo de Deus fazer algo que Ele tem para fazer. Você concorda com isso? Então, preste atenção nisso. Para quem não teve acesso a informações mais detalhadas neste dia aqui, pode até tratar esse momento apenas, eu disse apenas como uma tragédia, que de fato foi uma tragédia e de fato sempre é uma tragédia. Porque um dos significados de terremoto, no sentido figurado, é tragédia. Se você pegar o dicionário e botar lá terremoto, o sentido figurado da palavra terremoto é tragédia. Então, quando alguém fala assim, aconteceu um terremoto, a primeira palavra que vem à nossa mente é tragédia, catástrofe. Na geofísica, terremoto é chamada de sismo. E o que é o sismo? O sismo é um ato de rompimento que tem a ver com placas tectônicas. Lembrei de você que pregou uma mensagem há uns 10 anos atrás, ainda muito garoto, e falou sobre placas tectônicas. Foi um negócio, um mistério que esse menino falou. E eu me lembro disso aqui agora. A respeito de Deus mexer na estrutura, porque o sismo é resultado de uma ruptura. Presta atenção e vai pegando os detalhes. O sismo é resultado de uma ruptura, seja ela menos violenta ou mais violenta. E onde isso acontece? Acontece no interior, diga comigo interior. No interior da crosta terrestre. Um sismo corresponde a um processo de libertação. Diga comigo, libertação. Mas dentro da explicação da palavra sismo, o sismo representa um processo de libertação
de uma grande quantidade de energia. Quando acontece esse rompimento, esse sismo e que o terremoto se estabelece, é porque a Terra está liberando uma energia acumulada de baixo para cima ou de dentro para fora. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, porque existem terremotos na minha e na sua vida, que é para liberar coisas que estão presas. Aleluia. É para liberar algo que há muito tempo está incomodando, não tem jeito, não tem solução. Aí Deus olha lá de cima e diz assim: eu vou causar um terremoto na vida dele ou na vida dela, para ver se essa coisa libera essa energia ruim, para ver se há libertação. Ou seja, existem situações na nossa vida que só um terremoto de magnitude celestial pode resolver. Mas não fique com medo não. Porque o mesmo Deus que está no vento e na tempestade é o Deus que está no terremoto. Eu vou dizer de novo. O mesmo Deus que está no vento e está na tempestade é o mesmo que está no meio do terremoto. Pastor, o senhor está querendo dizer que no meio daquela tragédia, gente morrendo, gente sem conseguir ser retirada dos escombros, Deus está lá? Eu te digo, Ele sempre esteve lá. Aleluia. Ele sempre esteve lá. Quem sempre, quem às vezes não está lá, somos nós. Porque no Jardim do Éden foi assim, Deus todos os dias estava lá, mas um dia que não estava, foram Adão e Eva. Porque Deus não quebra aliança, Deus não falta compromisso, Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Oh, aleluia. Quanto a mim, quanto a você, negligentes que somos, omissos que somos, muitas vezes Deus nos procura no lugar do encontro marcado e nós não estamos lá. Muitas vezes Deus está querendo fazer um terremoto santo na nossa vida e nós não estamos dispostos, nós não estamos percebendo que é Ele mexendo com a nossa estrutura para resolver problemas que há muito tempo não são resolvidos. Eu posso afirmar que o terremoto de Atos 16 foi uma ferramenta que Deus usou. Que Deus fez o quê? Usou para dizer ao povo daquele lugar que Ele é poderoso, ou melhor, que Ele é todo poderoso para mexer até na estrutura da terra quando é necessário. Será que você pode dar um glória a Deus? Terremotos de Deus são ferramentas de Deus. Ele dizendo para mim e para você: eu sou tão poderoso, mas tão poderoso que eu sou capaz de mexer na estrutura da terra, na crosta terrestre, para trazer um resultado que no primeiro momento ninguém vê, mas tão logo verá. Eita Jesus, é hoje. E isso tem um motivo, irmãos. Porque Deus não faz ou não permite que algo aconteça sem um propósito. Eu sei. Eu quero pausar isso aqui. Eu sei que é difícil entender isso. Eu sei que para muita gente é difícil compreender isso. De que Deus está no terremoto, de que Deus causa um terremoto, de que Deus deixa a tragédia acontecer. De que é difícil entender isso. É difícil entender isso. Quando aconteceu o atentado do 11 de setembro, das Torres Gêmeas em Manhattan, em Nova York, numa universidade foi perguntada à filha de Billy Graham onde estava Deus, que não impediu daquilo acontecer. Ela disse: Deus sempre esteve no mesmo lugar, assentado no seu mais alto e sublime trono e presente nos quatro cantos da terra. A pergunta é: onde esteve, ou onde está o homem e a mulher, enquanto Deus está querendo ter um encontro com ele? Essa é a pergunta que não quer calar. Então perceba, Deus não faz nada sem propósito. Você pode dizer amém? O contexto deste terremoto foi uma prisão com direito a açoites por causa de uma perseguição à igreja. A quem? Sim, à igreja. Quem foi perseguido aqui, e aqui eu vou usar apenas esses dois personagens, foram Paulo e Silas. E a gente não pode esquecer que Paulo e Silas aqui é a representatividade da igreja de Cristo. Então qual é o contexto? Qual é a causa do terremoto? Ela começa lá atrás. Onde? Quando um grupo de homens liderados por dois homens começam a pregar a palavra. Começam a falar de um Jesus que salva, de um Jesus que cura, de um Jesus que restaura e de um Jesus que liberta. E por causa dessa palavra que foi pregada, uma perseguição, diga comigo, perseguição. Ela se iniciou na vida desses homens que representam aqui para nós a igreja. Aleluia. Só que a gente precisa atentar para um detalhe. Paulo não estava em qualquer lugar.
Paulo estava num ambiente dominado pela idolatria. O espírito de adivinhação que estava sobre a jovem, o espírito de adivinhação que estava sobre essa menina, era uma espécie de demônio chamado Piton, ou Pitonisa. Este era apenas um dos demônios que atuavam, que tinham liberdade de atuação na região de Filipos, que é a região da Macedônia. Paulo não foi para este lugar à toa, nós conhecemos a história, foi por causa de uma visão. Paulo intentava ir para a Ásia, depois ele tentou ir para Bitínia, mas ele disse que quando chegou a noite, um varão macedônio apareceu para ele e dava uma ordem dizendo, passe na Macedônia, ou seja, era um pedido de socorro. Deus sabe aonde um socorro precisa chegar, e às vezes o socorro de Deus não vai com máquinas, não vai com equipamentos, às vezes o socorro de Deus vai com a palavra de Deus, vai com o evangelho que transforma, que liberta, que cura, que restaura, porque às vezes o ambiente ao meu e ao teu redor não vai mudar, mas a palavra vai nos mudar em meio ao nosso ambiente. Está quente demais aqui. Aí eu vou derreter vivo. Escute isso. O terremoto vai acontecer porque houve uma prisão. Onde tem prisão, terremotos precisam acontecer. E aqui eu não estou... Atente, aguce os seus ouvidos espirituais. Não estou falando aqui agora sobre Venezuela, sobre Japão. Onde há prisão, terremotos de magnitudes celestiais precisam acontecer. A palavra chegou nesse ambiente dominado pela idolatria, dominado por demônios, começou libertando, liberta logo uma jovem que estava sendo usada, e por causa disso, uma perseguição, ela começa. Uma perseguição se inicia, e o resultado dessa perseguição é que Paulo e Silas foram levados à prisão. Mas eles não somente foram levados à prisão, eles foram açoitados. Porque o evangelho verdadeiro é esse evangelho. É o evangelho dos açoites. Eu não estou dizendo que a gente, para viver o evangelho verdadeiro, precisa levar açoites. Porque os açoites de Paulo foram açoites físicos. Mas quantos de nós estamos levando açoites espirituais? Sim ou não? Porque às vezes, qual é a causa? A gente fica procurando a causa. Às vezes a causa é porque a gente serve a Deus. Servir a Deus, andar com Jesus, querer ser um seguidor de Jesus, querer ser um discípulo de Jesus é suficiente para que o diabo, o inferno comece a nos açoitar. É assim ou não é? É. E a gente precisa ter percepção disso. Os irmãos sabem que os últimos 15 dias eu passei por questões de saúde, mas eu sei em parte porque eu estou passando. Eu sei que eu estou levando os açoites de Satanás. Pastor, se eu falo isso com tranquilidade, não. Eu falo com autoridade, porque maior é aquele que está comigo. Maior é aquele que me chamou, maior é aquele a quem eu sirvo, maior é aquele que diz, ei, você é o meu filho amado, aleluia, bendito seja Deus. Todos esses dias que vocês me viram aqui nas últimas 2 semanas, eu estava aqui com problema de saúde. E não vim porque eu era o pastor da igreja, eu vim porque eu entendia que aqui eu poderia receber uma palavra que podia mudar a história da minha saúde. Aleluia. Aleluia. Escute isso. Uma perseguição motivada por causa da pregação da palavra. Pregado no ambiente de idolatria. Mas enquanto eles oravam e cantavam... O texto diz que enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam, esta é a ordem, oravam e cantavam, diga comigo, oravam e cantavam, diga de novo, oravam e cantavam, aleluia. Enquanto eles oravam e cantavam, os alicerces da prisão foram abalados. Deixa eu te dizer uma coisa, terremotos são respostas de orações feitas. Eu vou dizer de novo, existem terremotos que eles são respostas de orações que foram feitas e que estão sendo feitas. Eu quero ser profeta, levanta a tua mão direita. Deus me autoriza a dizer, as tuas orações têm chegado ao meu trono, e eu, que também sou o Deus do terremoto, vou causar um terremoto na situação que você está passando, vou causar um terremoto na situação que estão fazendo com você. Eu vou abalar as estruturas de tal maneira que uma solução, uma liberdade de Deus, o liberar de Deus vai acontecer. Aleluia. Volta comigo no capítulo 4.
Daí do livro de Atos. Terremotos de Deus não são uma novidade. Atos capítulo 4, verso 31. Esse texto é do capítulo 4, fala sobre a prisão de Pedro. Pedro estava preso. E enquanto ele estava preso, as escrituras dizem que havia uma igreja que orava. Aleluia, é isso mesmo. Pedro estava preso, mas a igreja orava. Preso estava privado da sua liberdade, mas a igreja que estava livre estava em oração. Diga glória a Deus. Aí no verso de número 31 do capítulo 4, o texto diz assim: tendo eles orado, tendo eles o quê? Tendo eles orado, tremeu o lugar. Foi o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Por causa de uma igreja que estava orando, por causa de uma igreja que estava clamando. Todos ficaram cheios do Espírito. E qual foi o resultado disso? Ousadia, intrepidez. Para quê? Para liberar a palavra, para pregar a palavra de Deus. Bendito seja Deus. Então escute isso. Enquanto Paulo estava em Filipos, nós sabemos, pelo livro de Atos, capítulo 16, de que Paulo tinha uma preocupação com a oração. Nós sabemos disso. Aleluia. É no lugar onde eles achavam que tinha um ambiente de oração que eles vão encontrar um grupo de mulheres. E pregando a palavra àquele grupo de mulheres, o texto diz que o Espírito Santo abriu o entendimento de uma mulher chamada Lídia. Ela recebeu a palavra, recebeu Jesus Cristo, foi batizada. E ela ali deu início à igreja de Jesus na cidade de Filipos. Foi na casa de Lídia que surgiu a igreja de Filipos. Então Paulo já tinha uma preocupação com uma vida de oração, com tempos de oração. E quando há oração, não só terremotos acontecem, mas portas são abertas. Eu vou dizer de novo, onde a oração, portas são abertas. Aleluia. Deus é aquele que abre portas onde não tem parede. Deus abre porta onde não tem porta. A oração move Deus para fazer o impossível. A minha e a tua oração move Deus para fazer aquilo que a gente às vezes já decretou aqui na terra, dizendo, não tem mais jeito. Deus está nos convidando nesta manhã, dizendo, igreja minha, clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Só que Paulo estava orando num ambiente tomado pela idolatria. Isso é tão claro, irmãos, que no próprio texto bíblico, a gente vai ver que a perseguição era de fato real. E que o motivo da perseguição era por causa da pregação da palavra. Perceba comigo que a primeira fala sobre isso saiu da boca da jovem. Veja comigo o verso 17. A primeira fala sobre isso vai sair da boca da jovem. Presta atenção, eu vou ler verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Anunciam a vocês o caminho da salvação. Ela está dizendo alguma mentira? Não. Essa menina está olhando para Paulo e Silas e os demais que estão com ele, e ela está afirmando, ela está dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam, diga comigo, pregam. Diga comigo, pregam. E eles pregam o caminho da salvação. E aqui, esse relato dessa menina, a gente pode encarar de duas maneiras. A gente pode imaginar que poderia ter sido uma adivinhação mesmo, porque o diabo usa desse espírito de adivinhação. A gente poderia imaginar isso. Ou por ela ter sabido sobre o que Paulo, junto com a sua comitiva, estavam fazendo na região. Afinal de contas, muito poucos dias atrás, uma mulher chamada Lídia havia se convertido, e não só isso, Lídia convidou aqueles homens para estarem na sua casa. Então, antigamente, que não tinha rede social, rolava conversa de boca em boca, era um burburinho que ia acontecendo, um ia dizendo para o outro, que ia dizendo para o outro. Então, eu posso aqui imaginar, conjecturar, de que essa moça, se neste momento não foi fruto de um uso do espírito de adivinhação, ela podia estar dando uma informação que ela havia tomado conhecimento. Vocês entenderam até aqui? Para ficar tudo claro direitinho. Então, esse poderia ser as duas opções.
Essa segunda a respeito do que Paulo estava fazendo naquela região. Porque em Filipos, a palavra de Deus marcou um novo tempo. A igreja nasce na casa de Lídia, chamada depois de a igreja dos Filipenses. A segunda fala, ela vai sair da boca dos magistrados. Olha comigo o verso de número 20. Perceba, tem gente que está na cena e está testemunhando a respeito do que está acontecendo, e isso nos dá claramente a motivação da perseguição. No verso de número 20 agora, os magistrados vão dizer exatamente o seguinte. E levando aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Ou seja, os magistrados estão concordando com a informação que estava chegando. Aleluia! E aí, o discurso deles é até diferente, porque eles não falam como a menina que eles estão pregando, anunciando o caminho de salvação. Esses aqui, os maiorais, junto com o povo, eles já estão falando em perturbação. Porque às vezes a palavra de Deus incomoda tanto que quem a recebe diz assim: que perturbação no meu ouvido, que perturbação no meu juízo, que perturbação nesse ambiente, esse povo falando de Jesus, falando de Deus, falando de Bíblia. Então perceba que a fala deles é diferente. Só que eles estão afirmando que aqueles homens expunham a palavra, pregavam a palavra. Só que eles estão deixando claro que não era qualquer palavra, era uma palavra que para eles era costumes, que eram contrários aos costumes deles, e por causa disso não era lícito para eles nem praticar, porque eles eram romanos, o texto diz isso. Eles entendiam como costumes, mas o que Paulo estava pregando era princípios. Princípios que agora estavam confrontando os costumes daquele povo, daquele lugar. Qual é o resumo que eu faço desses dois relatos? De uma afirmação na boca da jovem possuída por um espírito de adivinhação, e o povo, junto com os magistrados, também deixando claro que era por conta da pregação de uma palavra, de uma mensagem. Ou seja, de um lado tem um espírito maligno dizendo uma verdade, mas com o intuito de expor os apóstolos. Porque quando aquela menina sai gritando no meio da rua, presta atenção nisso, ali vão, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho de salvação. Ela não está simplesmente elogiando, ela está denunciando. Aqui eu abro um parênteses, cuidado com os elogios. Porque às vezes não é um elogio, é uma denúncia. Estou aqui, né? Ó a Ritinha. Então escute. De um lado a gente tem um espírito maligno dizendo uma verdade, mas o propósito, o objetivo era expor os apóstolos. E do outro tem um sistema, diga comigo sistema. Tem um sistema dizendo: vocês nos incomodam, e muito, porque o que vocês pregam nos confronta. O que vocês pregam, nós não aceitamos. O que vocês pregam, nós não queremos viver. O que vocês pregam incomoda a nossa alma, incomoda o nosso espírito. Aí qual é o resultado disso? Pergunta para mim, qual é? Aí agora o resultado é o diabo agindo junto com o sistema. E quando o diabo decide agir junto com o sistema, qual é o resultado? Pergunta para mim. Prisão. E aqui a gente pode dividir em duas, sejam prisões espirituais, emocionais ou prisões físicas. Nós temos pessoas em todos os lugares que estão em prisões espirituais, em prisões emocionais, mas também estão em prisões físicas por causa da pregação do Evangelho, por causa da fé que professam. Aleluia, aleluia.
Só que tem um detalhe, quando o sistema, os magistrados, junto com o povo, eles decidem prender os apóstolos, aleluia, o sistema estava tentando calar a igreja, mas ninguém pode calar a igreja de Jesus. Eu vou dizer de novo, eles pensaram assim, a gente precisa calar a boca deles. Em outras palavras, eles estavam dizendo, nós temos que calar a boca da igreja, mas ninguém cala a voz da igreja de Cristo. Se for necessário, Deus vai descer na terra, aleluia, e vai mexer na estrutura dela, para que a voz da igreja continue sendo ouvida. Se for necessário, Deus vai. Essa é uma injeção de ânimo para você. Que eu vou fazer uma pergunta e você guarda com você. Para quem na última semana você falou de Jesus? Para quem na última semana você disse que Jesus salva? Para quem, na última semana, 7 dias, você enviou um versículo dizendo Jesus te ama, você tem feito falta? Por que você não tem aparecido? Faça uma visita na nossa igreja. Aleluia. Para quem você mandou? Tenta lembrar aí. Tenta lembrar. Porque enquanto isso não estiver acontecendo, e não é somente enviar uma mensagem, mas enquanto essa palavra não for falada, não for propagada em todos os momentos, em todos os cantos, nós vamos ficar tranquilos, sem problema. Porque quando a gente decide se movimentar diante do que Deus quer, pode ter certeza que alguma coisa vai começar a acontecer. E aí a gente decide se a gente continua ou se a gente para. E aí a gente decide se a gente faz o que Deus quer ou a gente passa a fazer o que a gente quer e fica na nossa paz. Só que quando a gente decide ficar na nossa paz, tentando nos proteger com a força do braço, tentando nos guardar com as nossas estratégias, chega uma hora em que isso não é mais suficiente. E ao invés da gente abrir a boca para propagar o evangelho, a gente vai abrir a boca para pedir socorro para Deus. Me socorre, Deus, me socorre. Tenha misericórdia de mim, porque o adversário está querendo acabar comigo. Eu vou dizer mais uma vez, ninguém cala a voz de Jesus na terra. Ninguém cala a voz da igreja de Jesus. Continua acontecendo o que aconteceu quando o faraó aumentava a carga do povo e o povo crescia ainda mais. Quanto mais faraó escravizava o povo de Deus, mais o povo crescia. E ele ficava louco, sem entender, dizendo e pensando, como pode, quanto mais eu os oprimo, mais eles crescem. É porque a igreja é como um bolo. Quanto mais bate, mais ela cresce. Quanto mais bate, mais ela avança. Quanto mais se prega, mais vidas são salvas e passam a pregar também. Eu não sei se você queria ouvir essa palavra hoje de manhã, ou se você queria uma chave para a semana inteira. Terremotos muitas vezes são um sinal de Deus para impedir que a voz de uma igreja que ora não seja calada. Em outras palavras, eu quero dizer para a casa de Maqui nessa manhã, nos sensibilizemos com os terremotos que estão acontecendo. Nos sensibilizemos com a situação da Venezuela, mas não deixe que isso seja um impedimento para que sua voz profética seja calada. Não deixe, muito pelo contrário, que isso seja um impedimento para que a sua oração cesse. Não, intensifique ainda mais as orações, porque existirão terremotos de Deus que serão respostas de orações minhas e suas. Será que você acredita nisso que o Espírito Santo está dizendo? Porque assim como tem terremotos que são sinais de Deus para não impedir que a voz da igreja que ora se cala, existem terremotos que às vezes vão servir de motivação para que uma igreja que está calada comece a clamar. Será que tem alguém aqui comigo? Porque Deus está dizendo isso. Será que a igreja na terra pode despertar depois do terremoto da Venezuela? Depois do que está acontecendo no Japão? Será que a igreja que está calada, e a igreja não são as 4 paredes, Deus está falando comigo e com você nessa manhã dizendo, você ainda não percebeu que eu estou querendo que você abra a boca e comece a clamar dia e noite para que eu possa me mover em favor do povo? Eu lembro de Gálatas 6, né? Verso 7. Que diz que de Deus não se zomba. E o texto começa dizendo assim, não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. É assim ou não é?
não só a sociedade, mas a igreja precisa despertar a respeito da sua semeadura. Porque senão nós vamos colher, meus irmãos. Nós iremos colher. Amós foi enviado por Deus como profeta para liberar uma palavra numa terra que não era dele. O capítulo 1, verso 1 de Amós vai dizer que ele era de Tecoa. Deus o tira de Tecoa e leva para uma outra nação para liberar uma palavra. Diga comigo, uma palavra. Era uma palavra de juízo. Abra comigo aí em Amós capítulo 4. Era uma palavra de juízo, mas não era uma palavra de juízo para ímpio. Foi uma palavra de juízo para crente. Porque quando o texto de Gálatas diz, Amós 4, quando o texto de Gálatas diz, não se enganem. Em outras palavras, Jesus está dizendo para nós assim, ó, cuidado, uma hora o meu limite enche. Vou dizer de novo. Não se enganem, de Deus ninguém zomba. Pastor, eu não zombo de Deus, eu sou crente, eu respeito tão a Deus. Mas às vezes a zombaria não vem com palavras. Às vezes a zombaria vem com atitudes. Às vezes a zombaria vem com negligência. Deus está convocando a igreja brasileira e mundial para deixar de ser negligente. Para deixar de ser omissa. Nós estamos, irmãos, e aqui eu digo com toda certeza, nós estamos interessados apenas, porque é lícito a gente estar interessado nisso também. Nós estamos interessados, muitas vezes mais, apenas nos nossos deleites. Essa é a verdade. Nós estamos na igreja, estamos dizendo ser crentes, para a gente ter uma paz. Para a gente ter um casamento abençoado, ter um casamento feliz. Para a gente ter as finanças abençoadas. Para o diabo não se aproximar de nós e não acabar com a nossa vida. Porque principalmente como eu, que já veio do mundão, passou pelo mundão, a gente sabe a força do diabo lá fora. Eu tenho certeza que pelo menos mais um aqui, junto comigo, já experimentou a fúria e a força do diabo lá fora. Só que eu vou te dizer uma coisa, é muito pouco isso. Esse é um pensamento pobre, medíocre. Deus nos chamou para uma grande obra. Deus nos chamou para sermos levantados como uma voz profética. Para a gente orar e os enfermos serem curados. Para a gente orar e demônios terem que sair, pessoas serem libertas. Para a gente orar e pôr as mãos, abrir a palavra, liberar a palavra e pessoas se dobrarem diante de Jesus. A igreja, assim como o sistema, precisa despertar. O livro de Amós é um dos livros, eu disse quinta-feira aqui, é um dos livros mais atuais do momento. O livro de Amós tem uma palavra contra a família. O livro de Amós tem uma palavra contra a sociedade. O livro de Amós tem uma palavra contra a justiça, o sistema judiciário da época, que é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. O livro de Amós tem uma palavra sobre a idolatria. O livro de Amós tem uma palavra que vai de encontro à imoralidade sexual. O livro de Amós tem uma palavra que vai contra a pornografia. O livro de Amós tem uma palavra sobre adultério. Você sabia disso? Amós vai falar sobre juízes que julgavam causas injustamente. Você sabia disso? Que existia um sistema de justiça, que Deus olhou do céu um dia e disse assim, eu preciso acabar com isso, porque eles estão oprimindo o pobre, eles estão acabando com os necessitados, eles estão destruindo a sociedade de gente humilde, porque eles estão agindo de forma injusta. E eu te digo mais, eu estou no livro, se você quiser você lê em casa, são 8 capítulos, é bom que você aprenda sobre o livro. Deus chega ao ponto de dizer, de afirmar nas entrelinhas, de que os juízes estavam julgando de forma injusta, porque eles estavam sendo corrompidos por dinheiro. Agora você me diz se isso é ou não é uma notícia atual. Lê comigo o capítulo 4, verso 1. Acompanhe comigo. Ouçam esta palavra, vacas de Baçã. Vacas de quê? Deus estava falando com as mulheres. Com quem? Isso. Deus está fazendo uma referência. Ele não está chamando, ele está fazendo uma referência.
As mulheres daquela época, ele está fazendo uma referência às vacas de Baçã. Eu vou ler, depois eu te explico. Eu quero ouvir uns aleluia, que eu vejo que não saiu ainda, viu? Ouçam esta palavra, vacas de Baçã. Vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos, presta atenção, tragam vinho e vamos beber. Tem uma versão, acho que é a ACF, se não me engano, que diz assim, ó, dá-me cá esse vinho e vamos beber. Olhe isso. Deus aqui está falando com as mulheres dessa nação. E aí, sabe o que Deus ministrou no meu coração? É que as mulheres, elas são a última barreira da decência. Aqui vai para as mulheres. As mulheres são a última barreira da decência na humanidade. Todo marido, ou pelo menos a maioria deles, sabe que ter uma esposa em casa é quando a gente pensa em fazer algo, ela diz assim, olhe, cuidado. Para um marido são da mente, que tem homem como eu, como nós, que é doente. Mas para um marido são, ele vai ponderar. Ele vai dizer, opa, ainda que diante dela você e eu, a gente dá uma de rejeitar. É assim ou não é, os homens aí? Todo mundo quietinho, ó. Eu estou enchendo a moral das mulheres, mas Deus pegou pesado com as mulheres aqui. Eu vou te dar um exemplo, fica melhor. Quando que tempos atrás a gente via tanta mulher envolvida na criminalidade? Crime era algo ligado quase que 100% à figura masculina. As mulheres estão envolvidas em todo tipo de crime hoje em dia. Elas não somente cometem pequenos delitos, pastor, mas isso é fruto do pecado da humanidade. É sim, claro que é. Elas não somente cometem pequenos delitos, mas elas lideram quadrilhas. Elas administram caixas corruptos. Elas administram a máfia, as quadrilhas. Porque eu acredito pela palavra, que uma palavra dessa de Deus, ela não vem para as mulheres à toa. E aí, se a gente pega algo que estava acontecendo nessa época e compara com os tempos atuais, Deus está de novo bradando e dizendo, ouçam esta palavra, vacas de Bazã. Pastor, e por que vacas de Bazã? Porque as vacas que eram criadas nessa região de Bazã, que eram alimentadas nesse lugar, eram bonitas, eram vistosas, eram bem tratadas, eram vacas saudáveis. Deus estava dizendo assim, olha, vocês apesar de boa aparência, vocês apesar de inteligentes, vocês apesar de estar sendo bem cuidadas, vocês são fúteis. Por que, Deus, que as mulheres são fúteis? Eu estou na Bíblia. Porque agora elas estão dizendo para os maridos, tragam vinho e vamos beber. Nossa, é sobre o vinho? Não é sobre o vinho. É sobre a origem do vinho. A nação estava mergulhada em corrupção. Deus estava falando aqui para a família e dizendo, quando a mulher, que é a última barreira da família, é rompida pela corrupção, de resto já não presta mais nada. É por isso que Deus tem se levantado e Deus tem enviado terremotos, porque não tem sido mais a palavra, não tem sido mais uma mensagem, não tem sido mais uma pregação suficiente para que o povo se arrependa. Somente um terremoto. Porque se você continuar lendo os capítulos de Amós, o texto, Deus vai acusar o pecado, porque tem 8 nações. Quantas? 8 nações para as quais Deus está apontando em cada uma delas pelo menos um tipo de pecado. Está no livro. E Deus diz assim, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, vocês fizeram isso outro, vocês fizeram isso. Eu fiz isso e fiz aquilo, mas vocês não se converteram a mim. Volta umas páginas, vai para o capítulo 1. Vou encerrar. Capítulo 1.